Meus amados, maravilha? Sucesso? Pessoal, é o seguinte, vamos lá para o capítulo 6, ok? Vamos falar um pouquinho de classificação periódica dos elementos. A quem está preocupado com o conteúdo do capítulo 5, saiba que nessa aula estudaremos um pouquinho sobre o capítulo 5, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, a gente vai comentar um pouquinho sobre a ideia de distribuição eletrônica e como fazê-la. Então, você vai ter uma chance de revisar isso aí. Pessoal, ademais, eu pretendo fazer uma live, alguma coisa do tipo, para esclarecer melhor o capítulo 5, tudo bem? Um capítulo que a gente precisa de muito treinamento, depois a gente conversa com mais calma. Pessoal, é o seguinte, a gente estudou até agora o átomo como partícula, né? Eu mostrei para vocês o desenvolvimento da história atômica, e agora a gente tem que começar a estudar ambientes um pouco maiores, né? Ao invés de estudar o átomo como partícula, a gente vai começar a estudar o conjunto de átomos que a gente tem, de diferentes elementos químicos com diferentes números de prótons, né? Vamos lembrar que o que define um elemento químico é o número de prótons que tem ali no núcleo dele, beleza? A gente vai começar a estudar o conjunto de elementos químicos que a gente tem. Pessoal, existentes hoje, conhecidos, sintéticos e naturais, temos 118 elementos químicos, tá? Inicialmente, obviamente, a gente tinha um número bem menor, vários elementos foram sintetizados e descobertos recentemente, ok? E assim, um dos grandes problemas dentro da química durante séculos, podemos dizer, foi justamente essa ideia de como organizar os elementos químicos. Os elementos eram descobertos e não se tinha uma ideia muito boa de como organizá-los de uma forma concisa e interessante, ok? Várias tentativas foram feitas, todas elas tiveram o seu mérito, tá? Vale a pena dizer isso. A tentativa que vingou, a tentativa que a gente adotou, como padrão foi a tabela periódica do Mendeleev, tá? Pessoal, dois conceitos importantes logo do início da classificação dos elementos químicos. Então, um problema era organizar esses elementos. Uma coisa se concordava, um ponto interessante para se organizar esses elementos era a partir da massa atômica deles, né? Então, tanto o Oppenheim, quando ele faz a tríade dele, as tríades, na verdade, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: eu vou organizar os elementos com base na massa atômica deles, ok? E o que acontece? A média da massa atômica dos extremos tem que dar aproximadamente a massa atômica do meu elemento intermediário, tá? Então, se você perceber aqui, ó, a massa atômica dos extremos feita a média aritmética sempre vai ter um valor aproximado da massa atômica intermediária aqui, tá? Ele organizou dessa forma e, segundo ele, além da massa atômica ser parecida, essas tríades guardavam entre si características parecidas também físicas e químicas. Em alguns pontos ele tinha razão. Por exemplo, lítio, sódio e potássio hoje são pertencentes à família 1A, eles têm características parecidas mesmo. Cálcio, estronço e bário são pertencentes à família 2A, também têm características parecidas, ok? Então, assim, em alguns pontos ele tinha bastante razão, a massa atômica podia dar para a gente algumas características, sim, tá? Fósforo, astato e antimônio, ele também colocou numa tríade, cloro, bromo e iodo, e por aí vai, tá? Então, alguns elementos que Oppenheim colocou na tríade dele, realmente hoje fazem parte de uma mesma família e têm características parecidas, tá? Pessoal, outra ideia um pouco mais para frente, né? O Oppenheim era químico. O Chancotois, ele era geólogo, né? E o Chancotois, ele veio com uma ideia que era o seguinte: os elementos químicos eles podem ser organizados de forma crescente, número de massa, tá? Então eu uso a massa atômica para organizar esses elementos. O centro do meu espiral vai ser o elemento de telúrio, daí vem o nome parafuso telúrico, tá? E o que acontece? Essa forma aqui seria uma forma de espiral, tá? A tabela se organizaria de uma forma de espiral. Se a gente olhar, se vocês tiverem uma tabela periódica aí por perto, inclusive no livro de vocês, e perceberem, essa estrutura aqui, ela tem semelhanças com a estrutura da tabela periódica atual, tá? Porém, na época, por ser um geólogo, por ser alguém de fora do campo da química, essa ideia não foi muito para frente, tá? Hoje ela é considerada porque para a época, sim, foi uma sacada muito grande ter organizado os elementos dessa forma, tudo bem? Pessoal, outra ideia que a gente tem são as oitavas de Newland. As oitavas de Newland já tratam um pouco da organização dos elementos de forma semelhante às notas musicais, né? Então, o que o Newland pensou? Ele pensou o seguinte: eu faço uma primeira linha, uma primeira coluna aqui no caso, uma primeira linha no caso, né?
com 7 elementos. Esses 7 elementos vão ter ordem crescente de massa atômica, então o hidrogênio tem a menor massa e o oxigênio tem a maior. Quando eu for para o 8º elemento, ele inicia uma nova linha, né? Então, seria essa organização de oitavas. E o que acontece? Dentro de cada linha, dentro de cada coluna, eu guardaria propriedades químicas parecidas. Ele acertou na questão do flúor e do cloro, ele acertou na questão do oxigênio e do enxofre, do berílio, do magnésio, do cálcio, do lítio, do sódio e do potássio. Então, assim, as oitavas de Nernst já começaram a formar a tabela periódica como a gente conhece hoje, né? numa estrutura retangular, com linhas, colunas e por aí vai. Tá? Então, foi basicamente o primórdio para as ideias de Dmitry Mendeleev. Tá? Então, Dmitry Mendeleev ele organizou também ordem crescente de massa, tá? E esse trabalho do Mendeleev ele foi base para a tabela periódica que a gente utiliza atualmente. A tabela periódica que a gente utiliza atualmente é essa aqui, ok? E essa tabela ela é baseada nos estudos de Mendeleev. Tudo bem? Pessoal, precisa decorar a tabela periódica? Não. Eu fiz 4 anos de química, não decorei a tabela periódica, pelo amor de Deus, tá? O que você precisa saber, e muito bem, é usá-la, tá? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje não é decorar a tabela periódica, Deus o tenha. Mas, assim, é saber usá-la, tá? Então, eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo usar as propriedades que a tabela periódica dá pra gente, tá bom? Pessoal, uma das propriedades, ela está relacionada ao número atômico. Tá? Então, assim, a nossa tabela periódica atual, ela não obedece uma ordem crescente de massa atômica. Ela obedece uma ordem crescente de número atômico, ok? E o que acontece? Vocês viram lá na aula passada que tinha uma coisa muito chata, que era fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? A tabela periódica é uma maneira da gente fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling sem precisar seguir o diagrama. Então, a gente consegue, a partir da tabela periódica, existem algumas artimanhas para você conseguir descobrir o subnível mais energético do seu átomo sem usar o diagrama de Linus Pauling. Tá? A ideia inicial, o número atômico aumenta nessa direção das setas aqui. Então, eu começo no hidrogênio, que tem o número atômico 1, lembrando sempre que o número atômico é o número de prótons, então o hidrogênio tem um próton no núcleo, tá? E eu chego aqui no UTO, que é um nome de transição ainda, eu já explico para vocês o que é isso. O nome de transição é basicamente um nome que é colocado no momento que esse elemento é descoberto e depois esse nome é mudado conforme regras da comunidade científica. É o elemento de número atômico 118, ele é um elemento sintético, tem meia-vida muito baixa, então ele se decompõe muito rápido, tá? Ele tem 118 prótons no núcleo dele, tudo bem? Pessoal, a ideia de periódica tem a ver com periodicidade, tem a ver com período, né? Então, a partir de um certo período que eu vou correndo na tabela, propriedades vão se repetindo, tá? O que são períodos? Períodos são as linhas horizontais da minha tabela, importante, completas ou não, tá? Então, por exemplo, o primeiro período é composto somente pelo hidrogênio e pelo hélio, tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro período. O meu segundo período já tem uma quantidade um pouquinho maior de elementos. Vem para o terceiro período, o quarto período, quinto, sexto, sétimo período. Essas duas linhas aqui de baixo são as séries dos actinídeos, presente aqui, ó, e as séries do lantanídeos, presente aqui, e a série dos actinídeos, presentes aqui embaixo, tá? Essa série dos lantanídeos, ela está toda aqui dentro, então ela está toda no sexto período, enquanto a série dos actinídeos está toda no sétimo período, beleza? Pessoal, o que o período indica pra gente? O número de camadas que os átomos desse elemento químico possuem. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo para você me descobrir o número de camadas eletrônicas do tecnécio, você não precisa começar um S2, 2S2, não, você não precisa. Você vai lá na tabela periódica, acha o tecnécio, ele está no quinto período, ele tem 5 camadas eletrônicas, K, L, M, N e O, tudo bem? Se eu viro para você, ache o número de camadas eletrônicas do sódio, você vai até a tabela periódica, ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas eletrônicas, K, L e M. Tá ótimo? Então, olha só, trouxe aqui para a gente alguns exemplos. O cálcio, ele tem 4 camadas eletrônicas pela distribuição eletrônica, está em cores diferentes as camadas, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, K, L, M e N. Ele está no quarto período da tabela. O neônio, ele tem 2 camadas eletrônicas, K e L. Ele está no segundo período.
enquanto o ferro, ali embaixo, ele tem quatro camadas eletrônicas, está no quarto período, ok? Você tem camada K, camada L, camada M e camada N, tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia, eu proponho um exercício aqui para vocês fazerem, que é o seguinte. O aço tem como um dos componentes que lhe dá resistência e ductilidade o elemento vanádio. Sobre o vanádio, podemos afirmar que o seu subnível mais energético, que eu descubro fazendo a distribuição de Linus Pauling, tá? E o seu período, que eu descubro através do local, através do número de camadas que ele tem. Então, se ele tiver, por exemplo, 3 camadas, ele está no terceiro período. São, respectivamente, então vocês vão fazer o diagrama de Linus Pauling até atingir o número atômico do vanádio, perceber qual que é o último subnível, aquele que é mais energético, e me falar em qual período ele está a partir do número de camadas que ele tem. Beleza?